Boa noite, estamos começando o programa Argumentando e hoje conversa com o Dr. Ulisses Treiser, que é candidato a presidente da seccional da OAB no Amapá, e comigo na entrevista, na conversa, José Alcolumbre e você, principalmente você que é advogado, aquele que está interessado nesta eleição, você que tem parente advogado. Então preste atenção que a partir de hoje a gente começa a trabalhar também esta eleição. A gente volta em seguida. Muito bem, estamos de volta agora sim para conversar com o Ulisses Treiser. Um prazer muito grande em tê-lo aqui na condição de advogado, na condição de amigo, na condição de candidato à presidência da seccional da OAB aqui no Amapá. Eu que agradeço o convite, para a gente ter esse bate-papo esclarecedor sobre as nossas eleições, esclarecer os nossos eleitores sobre quais são as nossas propostas para nós termos uma OAB atuante, para nós termos uma OAB independente. Pois é, a OAB ela já está com a sua comissão de eleição definida, né? Uma comissão de eleição, ela é do Conselho Federal, está definida e tem algumas regras, e dentre elas uma de que os novos advogados, o advogado que tem menos de 5 anos de efetiva atuação, não é só de diploma, só de carteira, mas de efetiva atuação, que não pode ser votado, muito embora seja obrigado, segundo a regra, a votar. Como é que o Ulisses, candidato, interpreta isso? Olha, eu já tive a oportunidade de ser presidente do AB no triênio 2010-2012 e nesta ocasião nós discutimos bastante nos nossos colégios de presidente a questão dessas cláusulas de barreira e conseguimos diminuir de 5 para 3 anos a exigência, para o advogado fazer parte do conselho seccional. Eu sou totalmente contra, tá? Muito embora entenda que é necessário haver uma experiência, mas mesmo quando você não tiver essa experiência, você consegue compensar com a sua vontade, com a sua determinação. Infelizmente, hoje ainda existem essas cláusulas de barreira que impedem que o advogado recém-formado possa participar efetivamente do Conselho Seccional, da diretoria, do Conselho Federal. Mas, por outro lado, ele pode participar das nossas comissões, que são mais de 20 comissões na nossa seccional. Isso possibilita que ele vai ganhar essa experiência e no futuro consiga galgar outro espaço dentro da nossa seccional. Quer dizer que o advogado que está lhe vendo agora em casa pode contar que essa é uma das bandeiras do candidato Ulisses Treiser, tirar essas cláusulas de barreira. Nós vamos trabalhar, isso tem que haver uma alteração no nosso estatuto, mas o jovem advogado ele tem uma atenção especial desde a nossa administração anterior, em que nós instituímos a anuidade escalonada. Hoje o jovem advogado, no início de carreira, ele tem um desconto de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 15% no terceiro ano na sua anuidade. Isso foi uma proposta já da nossa administração anterior e atualmente a gente quer mais uma vez priorizar o jovem advogado, que é o futuro da nossa instituição, e a OAB não pode tratar de forma igual os desiguais. No início de carreira você sempre tem uma dificuldade maior e é necessário que a instituição esteja atenta para isso. É por isso que a gente quer qualificar a classe, porque na maioria das vezes o jovem advogado não está preparado para encarar o mercado de trabalho. É necessário que a instituição promova essa qualificação para prepará-lo para o mercado de trabalho, e nesse sentido a gente quer promover cursos de qualificação em todas as áreas do direito, inclusive cursos de pós-graduação, para que a gente possa ter uma classe qualificada e, portanto, valorizada. Doutor Ulisses, o meu colega aqui, e âncora do programa, o Rodolfo, e aí seu colega advogado também, ele faz uma ponderação que ele diz, olha, são 53, 54% da população hoje de jovens, E a gente está num momento de discussão, de redução da maioridade penal, uma discussão, é um momento de que se realmente valoriza e dá-se importância a essa enorme população jovem que nós temos no Brasil e em especial no Amapá. Então eu vejo com muita satisfação um
candidato à OAB que se dispõe a trabalhar também essa redução de cláusula de barreira, principalmente para quem acaba de se formar. Porque também o seu colega também já disse isso aqui no programa. Não é a questão, não é só o jovem que tem pouco tempo de profissão, porque também tem pessoas de alguma idade já e que resolvem fazer a faculdade e se formar já com uma idade avançada. Então é uma forma realmente de excluir o jovem advogado, não é isso? Se nós formos fazer uma análise dentro do quadro de inscritos da seccional da OAB no Amapá, hoje são cerca de 3.100 advogados aqui, dos quais 90% tem menos de 5 anos, ou seja, a grande maioria... 90%. A grande maioria são jovens advogados. Então, tem que haver essa dedicação especial, esse tratamento especial por parte da nossa instituição. Mas há uma distinção, o senhor trata de jovem advogado não pela idade, não, né? Pela idade, pelo tempo de inscrição, de até 5 anos de inscrito. Certo. Pois essa cláusula de barreira ela é interessante, ela está no regulamento geral da OAB. Correto. Ela foi inserida recentemente depois da última eleição, que era menos. Não é? E é uma obediência que as OABs têm que seguir. Não é? Mas eu vejo pouca gente se colocar contra isso, principalmente você tem toda a razão aqui na Amapá, onde a maioria é daqueles que vão só votar e não vão ter direito a voto. Não é? Mas essa é outra questão que vai ser pensada durante o mandato do próximo presidente da OAB, presidente nacional da OAB. Agora, com relação à questão local, hoje nós temos o quê? Um colégio eleitoral apesar de ser 3.000, a carteira está 3.100, o número dela, mas o colégio eleitoral aí não deve passar de 1.500. Como é que está sendo trabalhado? Por que essa metade não vai participar da eleição? Desse colégio eleitoral de 3.100, devem estar aptos cerca de 1.500, porque esses outros 1.600 advogados ou já tiveram a inscrição suspensa, ou estão incompatíveis com a advocacia, ou já faleceram, ou moram fora, ou não estão em dia com a sua anuidade. Então, por isso que o colégio reduz de 3.100 para 1.500. E ainda tem 1.500 aptos, mas no dia da eleição ainda tem sempre uma abstenção em torno de 10% a 15%. Nós acreditamos que vão ter cerca de 1.300 votos nessa eleição. Pois é, o Estatuto diz que é obrigatório votar, mas não diz qual é a punição para aquele que não vota. Não é claro. Não, é claro. É claro. Qual é a punição? É uma punição, uma multa de 20% sobre o valor da anuidade. A anuidade hoje R$ 660. A punição é pecuniária. Para quem já tem mais de 3 anos, né? Sim. Quase R$120. R$120, correto. 166, 132. Aquele que está entrando tem todos os direitos, inclusive de pagar multa. Aí é porque não cumpriu a sua obrigação de votar, não é? É porque essa questão, eu coloco assim para a OAB, que a OAB é a defensora da igualdade, em todos os vetores, desde que não seja dentro da OAB. É um negócio estranho, não é? E muita gente tem vindo conversar com a gente sobre este assunto, e a gente tem para colocar o ponto e nós vamos colocar nesse período. A gente volta já, vamos para o primeiro intervalo. Muito bem, estamos de volta agora para continuar a conversa com o Ulisses Treiser, que é o candidato em novembro, essa eleição em novembro, depois do dia 15 de novembro, é obrigatório realizar essa eleição nesse período, foi fechado o período, mas eu queria passar a palavra para você, para falar com o Ulisses, para fazer a sua pergunta. Né? Presidente, a OAB, eu trato por presidente porque o senhor já foi presidente da OAB, então que fique bem claro que é uma questão de gentileza, de cordialidade. O senhor já foi presidente da OAB e, se for novamente presidente, a opinião pessoal do advogado Ulisses Treiser quanto à questão da redução da maioridade penal. Como é que o senhor se coloca nesse tema? Olha, o nosso direito ele é um direito positivado. Na maioria das vezes ele não acompanha as mudanças que ocorrem na nossa sociedade. E o nosso Código Penal já é muito antigo, ele não está de acordo com a sociedade. Hoje você pega uma pessoa com 16 anos, ela já tem total discernimento. Que se nós fôssemos levar essa pessoa de 16 anos a 40, 50 anos atrás, não teria o mesmo discernimento que uma pessoa hoje de 16 anos tem. Então eu
Sou favorável a essa redução, nós temos que adequar as mudanças da sociedade. Eu acredito que a impunidade, juntamente com a corrupção, são os maiores fatores que geram as desigualdades sociais no nosso país. Então é necessário que a gente trabalhe para ver essa redução da maioridade penal e acabar com essa impunidade. Hoje nós vemos jovens com 16 anos que matam, fazem tráfico de droga, e a gente tem que procurar viver numa sociedade mais segura. Pois é, com relação a essa posição da OAB a nível nacional, sempre ela se coloca na questão nacionais. A nível local, a gente percebe que a OAB é omissa a alguns problemas sérios que acontecem aqui. Com cidadãos indefesos, com hipossuficiência, não é? Mas que a OAB, às vezes, não se posiciona claramente. Prefere se posicionar por trás das cortinas. Por que acontece isso aí? A OAB não tem essa personalidade, não se sente forte o suficiente para, digamos, ser uma janela para a sociedade? Rodolfo, eu na condição de candidato, eu realmente não me sinto à vontade para estar falando da atual administração. Não, estou falando da atual, não falando de administração, estou falando da OAB local, isso é uma realidade. Da OAB local, sim, é justamente nesse sentido, porque a nossa campanha ela é toda uma campanha propositiva, uma discussão no campo das ideias, sem nenhuma espécie de ataque, seja de nível pessoal, familiar, profissional. Nós entendemos que a nossa OAB ela tem que ser mais atuante, que a nossa OAB tem que ser independente, o partido do OAB tem que ser o partido dos advogados, a cor da OAB tem que ser a cor dos advogados, a OAB tem que estar do lado do advogado quando ele precise dela. Então por isso que o nosso grupo decidiu mais uma vez, pelo meu nome, por toda a experiência que eu já tenho, essa legitimidade vem de 18 anos de advocacia, 16 anos como professor de nível superior. Então toda essa experiência, toda essa maturidade me deixam muito à vontade, e também o nosso grupo, do qual eu faço parte, para colocar mais uma vez o meu nome à disposição na sociedade. As últimas 5 eleições no âmbito da OAB, o nosso grupo sagrou-se campeão nessas últimas 5 eleições, então a gente já tem toda essa experiência. E eu realmente não gostaria de criticar a atual gestão, eu gostaria de falar o que nós estamos pretendendo fazer para nós termos essa OAB atuante, para nós termos essa OAB independente. A OAB ela precisa, acima de tudo, estar atenta às necessidades da classe. A OAB não tem que fazer uma política de partido, ela tem que fazer uma política de classe. E a seu entender, qual é a maior necessidade da classe nesse momento? O jovem advogado precisa ser qualificado. Na nossa primeira gestão, nós demos ênfase para organizar a OAB em termos administrativos e em termos físicos. Eram 5 salas do OAB, nós entregamos com 11 salas do OAB, as 5 reformadas. Eram 17 computadores à disposição dos advogados, entregamos com 52 computadores, substituindo os 17 que existiam. Criamos a subseção de Santana, criamos a caixa de assistência, enfim, toda a estrutura física foi montada. Hoje é necessário que a OAB atente que o jovem advogado ele não está preparado para encarar o mercado de trabalho. Então, por isso, a gente precisa qualificá-lo e até mais. Nós vamos pegar uma ideia embrionária que foi nas salas do OAB do Fórum de Macapá e do Fórum de Santana, que além das cabines de consulta, nós criamos as cabines de atendimento, em que o advogado pode atender seu cliente nas salas do OAB. Agora nós queremos evoluir essa ideia para dar um apoio a esse jovem advogado, criando os escritórios modelos, em que o OAB vai montar uma estrutura física e de pessoal, com uma secretária, mesa, cadeiras, computadores, impressora, central de ar, para o jovem advogado atender o seu cliente. O doutor Rodolfo quer, no dia 20 de agosto, às 17 horas, atender o cliente. Ele liga lá para o escritório modelo, agenda o atendimento e nesse dia ele pode comparecer lá e atender seu cliente. Então, a OAB tem que estar atenta às necessidades da classe, fazer uma defesa intransigente das nossas prerrogativas. Eu sempre falo que o advogado ele não quer regalia, ele não quer privilégio. Ele quer o quê? Apenas respeito, quer ser bem tratado, com urbanidade, com cordialidade. Assim como o advogado respeita os demais operadores do direito, ele assim o quer ser respeitado. Presidente, e como é que o senhor pretende tratar a mulher advogada? Como é que o senhor vai tratar essa questão? Muito importante, assim como os jovens advogados respondem a 90% dos inscritos, a mulher corresponde já a 50% dos inscritos. Então, tem que haver uma representação paritária. Muitas das vezes... Como seria? A representação paritária na administração da instituição. Não é? A mesma quantidade de homens presentes na administração seria das mulheres. Não é? Mas muitas vezes as mulheres elas sempre têm uma dificuldade maior, porque além de advogadas, são mães, são esposas, são donas de lar, não é? E tem todas essas outras atribuições
que às vezes dificultam a participação da mulher na política de classe, na nossa instituição. Mas nós procuramos incentivar bastante isso dentro do nosso grupo, porque não é um projeto pessoal de eleger Ulisses presidente, é um projeto de um grupo, por isso que esse projeto vem sendo vencedor nas últimas 5 eleições no âmbito do AB. E dentro desse projeto de um grupo, a gente dá uma atenção especial ao jovem advogado e à mulher advogada. Quer dizer que então, essa ideia do grupo é uma ideia que entende que fortalece no momento para conquistar o poder. Mas quando chega no poder, é o grupo que vai e outro grupo que perde, não é considerado, ou aí termina a eleição? Em hipótese alguma. Terminou a eleição, quem ganhar a eleição tem que presidir para todos. Nós fizemos assim no nosso mandato, na nossa administração, e se Deus assim nos abençoar e os advogados assim quiserem, nós vamos administrar para todos, né? Não tenho nada o que falar, não vou fazer nenhum ataque pessoal, profissional, familiar. A nossa campanha é propositiva, no campo das ideias. Nós somos a única chapa que, além de propostas, nós temos trabalho a mostrar. Foi o que nós fizemos, revolucionamos a estrutura administrativa e física do AB no nosso mandato. Entendemos que precisamos evoluir, mas queremos essa OAB atuante, essa OAB independente, que quando o advogado precise dela, ela esteja do lado. A OAB ela não tem conseguido fazer umas eleições pacíficas. Toda eleição vai para a justiça, recentemente, não é? E essa eleição da agora, como é que a gente vai fazer para essa eleição não ir terminar nos tribunais, Rodolfo, ou então no Conselho Federal? O que eu posso lhe falar é que o nosso grupo jamais judicializou. As 5 vitórias que eu lhe falei foram só nas urnas. Se nós formos computar as vitórias judiciais, dão mais de 20. Nós nunca judicializamos e nunca perdemos uma ação na justiça, porque a nossa conduta sempre foi pautada dentro da ética, da legalidade, da moralidade. Então, com muita tranquilidade, nós não iremos judicializar. Nós pretendemos ter a nossa 6ª vitória consecutiva nas urnas, com os votos dos advogados, das advogadas, atuando na base, levando as nossas propostas, fazendo a nossa campanha no corpo a corpo, com muita ética. Porque conferir o voto lá, não vai ter esse negócio de contestar. Da nossa parte, posso lhe garantir, nosso grupo nunca judicializou. Isso é importante, demais. Isso dá uma credibilidade maior, o eleitor vai se sentir prestigiado. A legitimidade vem das urnas. Porque foi respeitado, né? Lógico, é a vontade do eleitor que tem que prevalecer, é a vontade do advogado, da advogada, né? E ao longo da carreira dos pré-candidatos, todo mundo construiu a sua história e agora vai colher os frutos. Quem melhor trabalhar, quem melhor tiver as propostas, vai lograr isso. Tá certo, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos conversando com o Ulisses Treiser, que é o candidato para a OAB. Ele também é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Amapá. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim para fazer o último bloco. E neste último bloco nós vamos dedicar, né, são esses 6 minutos dedicados digamos, à campanha já mesmo, né? Você vai ter ali momento que você vai poder pedir o voto. Mas agora, como é que faz o candidato nesse momento para ir conquistando o advogado que ainda não está afinado com o Ulisses ou com o grupo do Ulisses, como ele faz questão de dizer? Não é o grupo do Ulisses, nós temos um grupo, né? Desde 2009 nós montamos esse grupo e nas últimas 5 eleições esse grupo consagrou-se vitorioso, né? Mas sempre com base na nossa militância, pedindo o apoio, pedindo o voto, levando as nossas propostas aos colegas advogados com muita humildade. O nosso grupo ele é constituído por advogados militantes e por nós sermos militantes, nós conhecemos quais são as necessidades da advocacia amapaense. Nós sabemos qual é a nossa realidade. Nós passamos as dificuldades do dia a dia, estamos constantemente nos fóruns, com a barriga nos balcões, aturando a arrogância e prepotência de algumas pessoas, de outros operadores do direito. Então, essa identificação do eleitor com a nossa candidatura inicia-se a partir desse momento de ele ver que nós também somos militantes, que nós estamos ali no dia a dia. E a gente procura ligar para os colegas, fazer as visitas nos seus escritórios, nas instituições em que trabalham, levando essa nossa proposta, mostrando que são propostas viáveis, mostrando a experiência que nós já temos do mandato anterior, né, que é muito importante.
Eu vou aproveitar muito da minha experiência como docente de nível superior, já há 16 anos, hoje sou professor da Universidade Federal do Amapá. E toda essa experiência na docência eu quero trazer para a administração do OAB. Inclusive, nós estamos promovendo agora o primeiro ciclo de formação prática jurídica, que nós vamos dar aulas de prática. Como fazer? Vai ser onde isso aqui? Vai ser na Caixa de Assistência. Fica ali na Procópio Rola, próximo da Milton Silva. Que nós queremos proporcionar esse conhecimento, essa experiência que nós temos ao longo dos 18 anos de advocacia, queremos compartilhar com os colegas advogados que estão no início de carreira, e até aqueles que já têm mais experiência, mas que não militam na área trabalhista ou na área criminal, que esse primeiro ciclo vai envolver essas duas áreas do direito. Os demais ciclos nós vamos fazer nas demais áreas do direito. Mas nesse primeiro momento a gente quer compartilhar a experiência que temos na área trabalhista, de 18 anos de militância, dia a dia, né? Que já deu para aprender alguma coisa e conseguir compartilhar com os colegas. Por que se escreve pouco sobre direito no Amapá? A questão da produção científica. Produção científica é muito difícil, Rodolfo, tá? Porque quem vive da advocacia, além de advogado, ele vai ser um administrador, vai ter que administrar o escritório dele. Sem dúvida. Não é? Mas o engenheiro é a mesma coisa, o administrador, o economista é a mesma coisa, o comerciante é a inerente mesma a qualquer coisa. profissão. É inerente a qualquer profissão, profissão, mas às é a vezes mesma coisa. você não tem tempo. Eu, além de advogado, também sou professor. Não sobra tempo para você produzir livros, a não ser que você viva especificamente para fazer uma produção científica, né? Fazer pesquisa científica é muito difícil, você não tem apoio. E aí, entre escrever um livro, que é um projeto que vai durar 1, 2 anos, e ter que advogar para... Tem que botar comida na mesa todo dia em casa, sustentar né? a sua família. Então, essa eu vejo que é a maior dificuldade, a falta de apoio, né? As bolsas que existem nesse sentido são muito restritas, difícil de você ter acesso. Mas a gente pretende apoiar qualquer iniciativa nesse sentido, tá? Mas a prioridade realmente vai ser o jovem advogado com a sua qualificação, com os escritórios modelos, uma defesa intransigente das nossas prerrogativas, tá? A OAB tem que se fazer presente quando o advogado tiver sua prerrogativa ofendida, e uma das nossas propostas é justamente que contratar um escritório de advocacia para acompanhar e dar efetividade nas ações da Comissão de Defesa das Prerrogativas. É muito difícil a orientação da OAB com relação aos advogados novos. Por quê? Eles não têm nem orientação com relação a ter que se inscrever, tem que ir lá para o Tribunal de Justiça, tem que ir lá para o Fórum Federal para se inscrever. Eu vejo um distanciamento muito grande da instituição com a classe. E é por isso que nós estamos, mais uma vez, colocando nosso nome à disposição para aproximar a instituição da classe. A OAB tem que estar do lado da classe, ela não pode ser só aquele prédio imponente ali na hora de Macapá. Ela tem que estar do lado da classe quando a classe precisar. Ela tem que servir a classe, não é a classe que tem que servir a instituição. Então nós precisamos ter essa OAB forte novamente, essa OAB atuante, essa OAB independente, que esteja do lado do advogado e da advogada, quando ele precisar, quando ela precisar. É diferente um Ulisses que tem um escritório, tem uma estrutura, tem uma história na advocacia, do camarada que está chegando agora, que venceu agora lá e conseguiu tirar a carteira. É muito diferente, porque ele não tem orientação, ele não sabe nem no momento que ele tem que ir no Tribunal de Justiça lá para que ele precisa fazer a sua biometria para poder ter acesso aos seus próprios processos. Doutor Ulisses, o senhor falou várias vezes durante a entrevista dos seus 18 anos como advogado. O senhor já atua há bastante tempo nessa lida jurídica, então o senhor tem uma experiência considerável já. O senhor preside a Associação dos Advogados Trabalhistas do Amapá. O senhor é professor universitário de uma universidade federal. O senhor já presidiu a instituição OAB. Eu lhe pergunto, eu queria que o senhor respondesse, para quem está agora em casa assistindo, o que lhe credencia especificamente a pleitear novamente a presidência da instituição que o senhor já presidiu? Eu me sinto legitimado, não só pelo grupo, mas por todos os advogados que um dia até já apoiaram, hoje já não estão apoiando, pelos 18 anos de militância. Eu vivo da advocacia, eu conheço a realidade, a necessidade, as dificuldades da advocacia amapaense. O nosso mandato anterior, nós demonstramos que fomos capazes de organizar administrativamente e fisicamente a nossa instituição. Os 16 anos como professor universitário, a atual presidência da ATAP, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Amapá, ou seja, a gente está unindo a experiência com muita determinação, com muita vontade de mais uma vez nós temos essa OAB atuante, mais uma vez nós temos essa OAB independente,
que não haja hierarquia entre o presidente e os advogados. Advogado, quando eu fui presidente, não precisava agendar para falar comigo, não ficava esperando, era de imediato atendido. Então, a gente quer buscar novamente essa proximidade da instituição com a classe. E eu, humildemente, peço o voto dos meus colegas advogados e advogadas do Estado do Amapá, que se você quer um OAB atuante, se você quer um OAB independente, eu estou colocando o meu nome à disposição da classe. Muito bem, nós conversamos aqui com o Ulisses Trizzi, candidato a presidente da seccional da OAB aqui no Estado do Amapá. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta.